7 dias da semana, 7 cores no arco-íris, 7 planos da existência, 7 chakras principais, 7 corpos celestiais. Eu me chamo Octávio Valente, eu ajudo as pessoas a acessar consciência. Sim, no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas referências do número 7, esse número tão potente na nossa história, da nossa existência, nas nossas mitologias, filosofias e religiões. É importante para mim dizer que tudo que eu compartilho aqui, tanto nesse vídeo ou em qualquer outro material que eu posto, publico nas minhas redes sociais, é filtrado pelo meu ponto de vista, pela minha perspectiva. E tudo isso embasado na minha experiência. Desde 2011, na minha caminhada de despertar da consciência, e desde 2016, como terapeuta corporal vibracional. Minhas experiências, estudos e formações atravessam o yoga, a meditação, práticas holísticas integrativas como Theta Healing, Access Consciousness, Reiki, Yoga Massagem Ayurvédica, a Mesa Atlante, Quantum Beam, enfim, várias formações aí que se alimentam da física quântica, se alimentam da espiritualidade, da neurociência, do esoterismo. E hoje o conteúdo deste vídeo tem um foco principal nos 7 planos da existência, nos nossos 7 corpos. E na ligação que todas essas referências do número 7 nos trazem, né? Desde das 7 cores, do arco-íris, dos 7 dias da semana. Então, como a gente pode encontrar essa ligação, os 7 chakras, né? Os chakras. Então, eu vou falar das 7 dimensões, ou 7 planos da existência, né? Então, a gente também pode ver dimensões e planos da existência como duas coisas diferentes, né? Em algumas linguagens, a gente vai entender eles como a mesma coisa, em outros, a gente vai ampliar esse entendimento. Então, os 7 planos da existência seriam todos os planos que existem. E dentro de cada plano há diversas dimensões. Não sei quantas dimensões em cada plano. Então, a gente também escuta algumas pessoas só falarem de dimensões, outras referências falarem só dos planos da existência. Muita gente fala de 12 dimensões, 13 dimensões. Outras linhas falam em 36, 42 dimensões. Eu entendo que há muitas subdivisões, divisões e subdivisões, e em cada um desses planos de existência existem diferentes dimensões, diferentes camadas, certo? A coisa é muito mais ampla do que a nossa mente tridimensional é capaz de compreender. Mas vamos tentar simplificar e facilitar para a gente ter um panorama geral dessa ideia do número 7. Então, acompanhando as dimensões e planos da existência, a gente pode ver que a primeira, a segunda e a terceira dimensão, elas ocupam o mesmo lugar. Então a gente tem a primeira dimensão, ou o primeiro plano da existência, são os minerais, são as pedras, as rochas, os cristais. A segunda dimensão são os animais e vegetais, né? Então toda a vegetação, todo o verde, as plantas e os animais estão aqui. E a terceira dimensão são os humanos. Então a gente já vê essa transição na segunda dimensão, onde tem um elemento que está mais próximo dos minerais, que são as plantas e vegetais, e um elemento que está mais próximo dos humanos, que são os animais, certo? A divisão dessas dimensões não é tão demarcada e tão definida, é como se elas meio que se atravessassem, né? E se incorporassem, se integrassem em algum ponto ali, nesse ponto de divisão. A gente tem esse hábito de dividir as coisas, né? Assim que a nossa mente funciona. Mas a existência não está tão dividida assim, não. Ela está se integrando, se permeando, né? É importante a gente trazer essa perspectiva aí na nossa compreensão. E todos esses 3 aspectos, mineral, vegetal, animal e humano, compõem a terceira dimensão. Nós poderíamos dizer que a gente está na terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão do corpo físico, da matéria física, da densidade, certo? E esta dimensão vem se ampliando. Por quê? Porque os canais onde essa dimensão estava totalmente fechada, né, e totalmente
vamos dizer assim, separada, porque ela traz essa ilusão, né? O que norteia essa dimensão é a ilusão da separação, da divisão, porque ela é guiada pela mente, pela razão, pelo racional. Ela então começa a se ampliar e se conectar com dimensões, com planos de existência mais amplos. Acima dessa camada nós temos o quarto plano da existência, ou quarta dimensão, né, ou quarta camada, que é a dimensão do plano espiritual, que o espiritismo explorou muito bem, as religiões de matriz africana também. É onde reside o corpo-alma, o corpo-espírito ou o perispírito, o corpo energético, o corpo de luz. Aí a gente tem várias nomenclaturas também. Cada pessoa, cada linha vai utilizar um desses termos, um desses vocabulários, mas eu entendo que o significado deles se atravessam e eles estão se referindo à mesma coisa. Isso não quer dizer que só exista um e várias palavras, pode ser que existam várias subdivisões para esse corpo aí. Mas eu coloco nesta quarta dimensão, desde a minha compreensão, nesse quarto plano da existência, esse corpo-alma, esse corpo-espírito, perispírito, esse corpo energético, esse corpo de luz, que sim, são várias camadas de energia, né? E aí a gente atravessa da quarta dimensão, do quarto plano da existência, para o quinto plano da existência, ou quinta dimensão, que tem sido muito falado. Então está se falando muito sobre esta ascensão para a quinta dimensão, porque a quinta dimensão é onde reside o eu superior, ou como eu prefiro denominar, o eu maior. Por quê? Porque não está superior a nós, é o eu maior. Por quê? Porque na terceira dimensão, no corpo físico, só é possível encarnar um aspecto, que é este corpo-alma, este corpo de luz, esse corpo energético, esse corpo espírito, né? Algumas pessoas também diriam que o espírito é o eu superior, é o eu maior, né? Então aí a gente também pode utilizar esses termos de forma intercambiável, né? Vocês podem ficar bem à vontade para escolher qual termo que faz mais sentido para vocês. Na quinta dimensão, então, é onde reside este eu maior, este eu superior, que também é denominado em algumas linhas aí de filosofia como mônada, né? José Trigueirinho Neto falava muito sobre a mônada, os livros dele falam muito sobre a mônada, Blavatsky também. Então eu entendo que a mônada é essa força maior, essa energia maior que encarna um aspecto seu no corpo físico. Né, no quarto plano primeiro, como corpo-alma, corpo energético, e que adentra no corpo físico, certo? Acima da quinta dimensão, do quinto plano da existência, nós temos a sexta dimensão, ou sexto plano da existência, onde, de acordo com o Theta Healing, residem as leis universais. Eu também, né, fazendo essa costura, que é o que eu sinto que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, esses recortes de várias informações que eu recebi, fazendo essa costura, entendendo o que tem de semelhante entre essas informações. Entendo que na sexta dimensão, onde estão as leis, o sexto plano da existência, de acordo com o Theta Healing, reside o nosso grupo de alma, ou família de alma. Em inglês se utiliza muito o termo oversoul. Soul, a alma, e over, sendo over é o demais, é o amplo, é a extensão, né? Então seria a extensão da alma, que é, na verdade, um grupo de alma. Também consigo encaixar aqui nesse plano da existência, nessa dimensão, nesse sexto, o avatar, ou seja, aquele aspecto que encarnou no corpo que a gente conhece como Jesus Cristo, como Buda e tantas outras referências que a gente tem, veio diretamente dessa sexta dimensão, né, onde residem as leis, onde está esse corpo-alma. E aí a gente adentra a sétima dimensão, os 7 planos da existência, que é o Logos, que é a fonte, a energia criadora de tudo que é Deus, né, a grande energia universal. E a gente pode encaixar esses corpos, esses diferentes aspectos dentro desses planos de existência ou dimensões, a gente consegue encaixar eles no nosso próprio corpo, nos nossos chakras, né? O que cada chakra representa e que relação isso tem com os 7 planos da existência, com os 7 corpos, ou com toda essa variedade de nomenclatura para se referir aos corpos, aos diferentes aspectos do ser, né?
E acredito que a gente também consegue fazer uma relação com os dias da semana, perceber o que cada dia da semana representa, tanto socialmente quanto energeticamente. Enfim, eu sinto muito essa necessidade de fazer essa integração, né? Parece que está tudo sempre tão recortado, tão dividido, tão separado. E como é que a gente pode fazer essa costura, entender? Olha só, isso que essa pessoa fala aqui, que essa filosofia fala aqui, que essa religião fala aqui, que essa referência, essa pessoa esotérica ou esse médium, como isso tudo se encaixa, né? E tudo é filtrado pelo canalizador, né? Pela experiência, pelas referências do canalizador. Por isso a gente tem tantas nomenclaturas diferentes, às vezes para se referir à mesma coisa, né? Vocabulário diferente, tantos vocabulários diferentes para denominar o mesmo aspecto. Então cabe a nós, cabe a cada um de nós utilizar o seu discernimento, a sua clareza para acessar essa compreensão, essa sabedoria, para registrar aquilo que faz sentido, né? E eu convido vocês a fazerem isso com essa informação. A intenção aqui é disseminar uma informação que seja fácil de ser compreendida, que possa contribuir, que possa agregar e que a gente possa estar se conectando com esses diferentes aspectos da nossa existência que permeiam o número 7, um número tão potente, tão forte. E a Cabala também fala muito sobre o número 7, a numerologia fala muito sobre o número 7, né? Um número mestre. Então, outra forma de acessar os números é, por exemplo, pegar a sua data de nascimento e somar cada dígito, né, o dia, 2 dígitos, o mês, 2 dígitos e o ano em 4 dígitos, somar todos esses dígitos até você chegar num dígito só, né, e ver o que aquele número representa. E você pode escolher diferentes linhas de informação para atribuir. Né? E o número 7 ele é um número potente. A gente pode fazer isso também com as letras do nosso nome e poder chegar a um número. Todos os números são potentes, todos os números carregam significado. Né? No meu caso, por exemplo, tem o número 7 no nome. Quando eu somo todo o meu nome e sobrenomes, Octávio Maciel Santana Valente, eu chego no número 7. A minha data de nascimento, quando eu somo todos os números, eu chego no número 11. E esses números têm muito para falar da minha história, da minha personalidade, dos meus interesses. E é algo tão autodidata que a gente mesmo pode fazer e a gente pode acessar através da nossa intuição o significado dos números. Então eu te convido a acessar os números. Eu acredito que a existência são códigos numéricos, é pura matemática. Então poder fazer essa relação com os números amplia a nossa compreensão de todo esse mistério, tudo isso que é tão desconhecido e que na verdade vem se tornando cada vez menos misterioso, cada vez mais acessível. Eu espero e confio que as informações desse vídeo contribuam para a tua compreensão, para o teu autoconhecimento, para a tua autorreflexão. Te convido a deixar um comentário, compartilhando um pouco da tua história, fazendo uma pergunta. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sente que vai beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal e segue aqui nessa comunicação comigo, nessa expansão comigo, que a energia e a força vital do número 7 nos abençoe, nos proteja. Um beijo, um grande beijo, um abraço apertado e até já. Tchau!